eu fico me autoanalisando, assim, tipo, pô, por que eu não namorei, eu não assumi um relacionamento, mesmo tendo grandes paixões, que nem você falou, assim, né? O meu caso, eu senti que teve um momento da minha vida, de passou a adolescência pra fase adulta, que girou um negócio, assim, da minha vida profissional. Era um Putz. negócio que não era antes. Antes era trabalhar, ganhar um dinheirinho ali, fazer um negócio. Depois virou uma hora que virou propósito. Teve uma hora na minha vida que, sabe, eu lembro de ter conversa de chorar pelo que eu queria fazer, pelos planos. E aí chegou um momento que eu falava assim, cara, eu não posso colocar uma pessoa na minha vida se eu tô numa vida extremamente bagunçada, assim, sabe? E, tipo, já ouvi coisa assim, não, cara, mas a gente vai viver isso junto. Eu entendo o seu momento, eu fico assim, cara, não é sobre você. É porque eu sinto, assim, que eu sou muito dedicado quando eu tô num relacionamento. Então parece que isso vai me demandar muita atenção. demais. E eu tô muito focado no meu propósito. Como é que eu consigo ficar 50% no relacionamento, 50% Não no vai meu fazer nenhum propósito? dos dois Porque 100%. querendo ou não, você tem que dar atenção, tem altas conversas, você tem que absorver os problemas. E hoje eu falo assim, cara, eu não consigo nem lidar com os meus, porque eu me coloquei numa situação profissional onde eu busco uma coisa quase inalcançável, sabe? Então eu sinto isso, que eu só vou conseguir ter um coração leve pra pensar em um relacionamento no dia que eu resolver meus propósitos, sabe? Isso pode ser uma de fato. armadilha, pode não ser. Cara, eu tava pensando nisso esses dias. Vou ser super dramático agora, vou Vai ser lá, vai muito lá. dramático. Eu tava perguntando, eu sempre me pego pensando nessas paradas também, e eu falei, será que eu vou, tipo, será que eu quero ou vou tá disposto algum dia da minha vida a estar com alguém pro resto da vida? Nossa, isso é foda. Porque, mano, a única certeza que eu tenho é que eu amo o que eu faço, de atuação, de ofício, de produção, Exato. de artístico. Exato. E hoje eu não consigo me ver demandando atenção pra alguém como eu tenho de empenho na minha carreira. Até nesse lugar que eu tava apaixonado, Aham. sabe? Eu tava completamente apaixonado, os 4 pneu arriado, pegando o avião, gastando dinheiro que, tipo assim, porra, nem tinha pra ver a pessoa, porque morava em outro estado. E tipo, ai, quero te ver, pô, surgiu, vou do domingo, volto na Caralho, segunda. Você é determinado, eu gosto disso. Mas, tipo assim, se batesse mas se batesse muito com a minha agenda profissional, eu ia ter que fazer a escolha e não ia ser o coração. Eu duvido, Exato. eu duvido. É nada, mano. Eu duvido se você tava do jeito que você falou e a pessoa vai, eu duvido que você volta. Eu parei de ficar com a pessoa apaixonado por ela, pô. Mas não foi por conta, não foi por isso. Não foi por esses motivos. Porque você falou assim, chega em certo momento eu tenho que escolher minha carreira. Eu duvido, Gabriel. Pô, fazer um filme nos Estados Unidos ou ficar com a pessoa? Não, Facilmente. calma aí também. Facilmente. Mas você não precisa, mas você precisa definir, acabar pra ir fazer o filme? Você não pode fazer o filme e voltar ou essa pessoa ir junto? Você acha uma solução, vai? Se você tá apaixonado, você tá 2, Relacionamento à 3 anos com essa distância. pessoa, eu duvido. Não, tudo bem, você tá 2, 3 anos com a pessoa, ok, mas começar algo... Não, é porque você falou assim, algo. Justo, né? justo. Eu vou ficar com essa pessoa o resto da minha vida? Eu nem sei quais são os problemas que vão aparecer, porque eles vão. Mas a partir do momento que eu tô apaixonado, eu não penso muito nisso. Eu vou. Não, você tá certo, Né? nisso você tá certo, mas eu ainda tô no... Eu tô no meio termo aqui, ó. Acho que eu tô tentando conciliar as duas coisas Pô, aqui. tem uma opinião que eu acho meio cruel, assim, quando os caras. Quando as ciências falam de amor, que o pessoal fala que. Isso aqui é ciência, tá? Eu até vi os caras repetindo isso no Rick and Morty uma vez também. Os caras falam que a paixão. É uma patologia. Não, a paixão, ela é um efeito do seu corpo, que é a mesma coisa que era gerada com os animais, pra você acasalar. Ela dura 2 anos e passa. Por isso que eu perguntei pra você assim, quanto tempo durou seus relacionamentos? Porque essa paixão avassaladora, ela vai morrendo. Tanto que as pessoas falam, pô, o amor, ele vai muito além da paixão, porque o amor é quando você coloca aquela pessoa na sua vida, né? E você aprende a lidar com ela mesmo sem a paixão, mesmo sem tanta atração, Sim, e você sim, vai construindo. sim. Então, tipo assim, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que esse ponto que você fala, ele é muito quando você já construiu uma coisa com alguém. Você já tá construindo, você já tem planos com alguém, aí sim eu vou para os Estados Unidos gravar um filme e continuo no relacionamento. Enquanto você ainda não fez uma construção, as coisas se separam, Mas sabe? esse é o grande ponto. Chame do que quiser, mas a ciência ela ainda não explicou o amor, cara. Ah, e nunca vai, Então, vai. ele pode. A paixão pode ser um impulso, mas quando você tá apaixonado, quando você gosta, cara, eu foge da minha racionalidade. E pra mim, tipo, o lance que me pega muito é quando foge da minha explicação. Porque quando eu consigo explicar muito, a gente fez aqui um planejamento estratégico pelos próximos 4, 5 anos pra estar junto, vai caralho, eu só vou nessa, vambora junto aí, gostou? Vamos junto, pô. Eu entendo que paixão não tem explicação, mas o meu racional é muito forte. O meu também, cara. É isso, tipo assim, eu tava no auge da paixão e eu decidi parar de ficar porque eu entendi que a longo prazo
isso não ia me fazer bem. Sim. E o meu primeiro relacionamento também eu terminei, não foi por falta de paixão ou amor. Estava 1 ano e 10 meses, mas era um pouco disso, sabe? Tipo assim, eu sentia que aquela relação estava se desgastando cada vez mais e que se a gente continuasse junto, ia ter um momento que a gente talvez mais se odiasse do que se amasse. Nossa, foda. E aí eu falei, mano, vamos terminar enquanto a gente tá bem. A gente já percebeu que não tá dando certo. Aham. A gente já percebeu, isso é factual pros dois. Uhum. Então é melhor a gente terminar e continuar se amando do que, tipo, a gente se apegar a uma parada que vai destruir a gente por dentro. Então, eu sei, na minha vida, as 2 vezes que eu não posso falar Pra ela porque fez só aconteceu 2 sentido? vezes. Fez sentido pra ela? Esse argumento? Não muito, mas eu não tinha muito o Porque que fazer. esse é o grande desafio. Quando você. A teoria é maravilhosa, né? A prática é uma merda. Não, esse é o grande desafio. Porque, infelizmente, quando você é muito racional e você se relaciona com a pessoa emocional, dá nisso. Você vem com a sua racionalidade, mas pra pessoa ela fala, cara, você pode ter dado certo, mas eu quero continuar, velho. E aí você se vê numa situação muito chata, sabe? É muito difícil Você isso. termina e continua falando com a pessoa, tipo assim, você encerra um ciclo e você ainda continua trocando uma ideia com a pessoa normal. Então, no meu primeiro relacionamento a gente fez isso, a gente terminou e continuou se vendo. Aham. Inclusive, a gente teve umas recaídas. Sempre tem. Aí eu vi que estava fazendo muito mal pra ela, porque ela tava achando, tá alimentando a esperança que a gente ia voltar. É isso. Aí eu falei, pô, então vamos só ser amigo mesmo, porque a gente não vai voltar. Uhum. E aí a gente ficou só na amizade. E a outra pessoa, eu me afastei. Foram ciclos, a gente sempre se reencontra, mas a gente não fica mais também. Uhum. A gente já teve fases que a gente se reencontrava e tinha umas recaídas, Aham. mas hoje em dia a gente só se encontra e não rola mais nada também. Uhum. Era essa a pergunta? Eu até esqueci Sim. qual era a pergunta. Se você, Não, você fala- termina e você continua, mantém o contato, assim, continuo. tipo... Não do dia a dia, trocando ideia, mandando bom Sim, dia, sim. mas... Sim. Mas manter uma relação... sim. sabe? Eu tenho dificuldade em encerrar É mesmo? ciclos, qualquer um que seja, assim. Ciclos amorosos, ciclos de trabalho. Você fica, tipo, indo e voltando. Né? Não, tipo, eu tenho dificuldade do fechamento, sabe? Do tipo assim, já teve pessoas que eu ficava, 2 meninas recentes, ficava com elas e tipo assim, mandou um texto, cara, acho que não dá pra gente continuar, não tá legal, tô alimentando uma coisa, eu tô num momento de carreira e pra mim aquilo não bate bem, assim, tipo, a rejeição talvez, eu não Que sei acho que- identificar. Acho que ninguém lida bem com rejeição. Não é, velho, tipo, e tava tudo bem, aí eu não consigo continuar, mas são pessoas maravilhosas que eu acho que mantendo um nível de contato ali, são pessoas que vão agregar muito na minha vida, mas eu tenho dificuldade, parece que é o ego, parece que é um pouco da parada, eu não, sabe, tipo, eu tenho dificuldade pra caralho. Caralho. Total. Mas é isso, é a vida. Agora você falou, você quer complementar, senhor? Porque você aqui tá entrevistando, é um psicólogo aqui hoje, né? Você acha, hoje ele tá, mas quanto tempo? Mas a gente falou de paixão, tem um bagulho maneiro que a ciência também fala, que a paixão, muitos psicanalistas, não, psiquiatras ou neurocientistas estudam a possibilidade da paixão ser uma patologia. Porque todas as mesmas sensações que você tem quando você está apaixonado, você tem quando você tem algumas doenças mentais. Cara, pô. Tipo, você perde o senso da realidade, você não consegue mais ter o seu lado racional, você começa a tomar várias medidas, tipo assim, que você não tomaria se você tivesse são. Foda. Você tem um hiperfoco na pessoa, você tem uma fixação, você tá... Não importa onde você está, você pensa 24 horas Isso é na pessoa, real, você tem isso é uma real, mania. isso é real. Isso é uma mania, né? Tipo, psiquiatricamente falando. Você entra em estado de mania, você não consegue perceber o que o outro faz, se o outro for tóxico, se o outro for o que quer que seja, você coloca a pessoa num Você pedestal. romantiza isso? É isso? Caramba. Pô, isso, Então esse tem gente que, tipo, compara a paixão com alguma doença mental, tipo assim, essas paradas. Caralho, esse assunto ele é muito bom, porque eu já conversei sobre isso com algumas pessoas, assim, porque isso que você tá falando é uma verdade que eu sentia quando eu era um adolescente. Que nem você, eu fiquei muito na data, porque você pode ver que os relacionamentos eles foram há muito tempo. Quando eu era um adolescente, as minhas paixões elas eram irracionais. Sabe? Era esse negócio, assim, o Raul tem várias histórias, assim, de declarações de amor, coisas assim que hoje, elas não cabem mais. É tipo aquela coisa do filme da Disney, daquele príncipe encantado, da princesa que você vai salvar. Esse é um negócio que tá muito ligado à imaturidade, na minha visão do que eu tô falando.
Então, tipo assim, eu sinto que quanto mais adulto você fica, mais rejeições você lida, você começa a ter um amor mais maduro. Que é exatamente esse amor que ele não tem tanto aquela posse, que ele não tem tanto aqueles ciúmes, porque quanto mais você vai desconstruindo a sua cabeça e construindo novos pensamentos, você começa a enxergar o amor como uma coisa muito mais leve, sabe? Porque esse negócio que você tá falando é aquele amor que você sente que te faz mal. As pessoas começam a amar o caos, sabe? Não, tem que pensar na pessoa o tempo inteiro. Meu Deus, alguém encostou no garrafa. Não quero que ninguém encosta nele. É um negócio ainda. E depois você vai entendendo que isso não é assim, né? E aí eu vejo esse assunto muito ligado à maturidade, você ir evoluindo, você ir desligando desse amor incondicional que você não tem controle dele, sabe? Ai, é Ou tão não? mais Pô, gostoso, eu cara. concordo mais ou menos. Aham. Vou dar um exemplo pessoal meu. Uhum. Porque, por exemplo, essa última paixão que eu tive, teve uma fase que foi muito boa. Teve uma fase que a gente não tinha grandes problemas. E eu tô falando disso, mas foi maravilhoso. Tipo, foi muito bom se apaixonar e se relacionar com essa pessoa. É que os momentos tristes a gente conta com mais intensidade, né? total, Com certeza. Mas, cara, no começo, assim, que eu tava apaixonado por essa pessoa, cara, era muito leve, mas eu ainda estava em estado de mania. Tipo, mesmo que fosse leve, que pensar na pessoa me fizesse bem, eu pensava na pessoa 24 horas. Aham. Você acorda pensando na pessoa, você sonha com a pessoa, você almoça, você olha essa latinha e fala, nossa, mas semana passada a gente estava tomando esse mesmo energético, cara. Não é possível, deixa eu mandar uma foto A gente pra tomando ela. Red Bull na esquina, os dois, é muito bom, velho. Nossa, foi assim que a gente se conheceu, num combo na balada, meu Deus. E aí você manda pra pessoa, e tá te fazendo bem, só que não deixa de ser um estado de mania, que você não consegue, toda a sua vida, todo o seu pensamento tá girando em torno da pessoa. Então, sim, eu acho que, tipo, o que eu tiro do que você falou é, talvez a maturidade consiga te permitir ser mais racional em alguns momentos. Aham. Mas o sentimento não tem como controlar, sentimento é incontrolável, mano. também tô Total, aqui. total. Às vezes você sente uma raiva que você não sabe nem explicar. Você fala, mano, se acalma, mas a raiva vem. Perfeito. É isso. Tá ligado? Nossa, isso é Acho real, que é isso, é assim. maturidade. Pra você lidar com a raiva, com a paixão, com É o que isso. quer que É seja. exatamente isso. Acho que os seus sentimentos no geral. Tipo, eu ainda gosto de ter essa coisa meio arrebatadora, assim. Tipo, eu quero que venha, eu quero deixar esse sentimento pra Ah, fora eu mesmo, também. porque eu acho que é o que me faz, pô, projetar várias coisas. É o que deixa as coisas mais diferentes, a mística disso. E na mesma proporção, os outros sentimentos. Eu acho que eu sou muito movido a esses sentimentos, assim. Pô, tô com raiva, eu consigo coordenar isso pra um foco de trabalho, pra uma coisa produtiva. E atualmente, assim, na data, hoje, eu tô um pouco anestesiado por estar confuso com os meus sentimentos, assim, no momento, sobre propósito. Fiz aniversário recente, talvez seja isso, fiz 33 faz pouco tempo. E aí você chega numa data, numa idade que você começa, putz, eu não... Aquela pressão da ansiedade, eu não posso mais errar, eu tô me cobrando muito. E quando eu fico nessa inércia, eu não existo, cara. Parece que todos os meus sentimentos eles estão, assim, à deriva. Isso é péssimo, assim, sabe? Posso trazer um parênteses? Lógico. Tipo assim, o que eu acho que um problema desse sentimento que todo mundo gosta, assim, esse folclore, esse negócio calor, esse calor que a gente sente. O problema disso é que ele vai passar, velho. Sabe? E Então, tudo tipo bem? assim. E não tudo bem? Não é tudo bem quando você quer fazer algo a longo prazo. Então, Tá. tipo assim, você tá com uma pessoa que já tem um olhar de um amor um pouco mais maduro e você colocou nela um negócio fantasioso, um negócio de filme. Tá. Isso vai ter uma hora que os problemas vão vir. Vai começar a ir eu batendo entendi, e aí entendi o você que vai você falar quis assim, dizer. pô, o amor acabou. Não gosto mais dessa foda, pessoa, é não. foda, isso é verdade. Entendeu? Isso pode Total, acontecer, isso pode é acontecer. porque as pessoas acham, as pessoas querem eternizar coisas que não são eternas. Exatamente isso. Paixão não é exatamente isso. eterna, mano. Exatamente. Aproveita enquanto você tá sentindo. Tipo assim, mano, se é um relacionamento maneiro, saudável, vai de cabeça, porque vai ser bom pra caralho sentir isso. É isso. Mas vai passar, e quando passar, o que vai ficar? É isso. Eu prefiro leve, cara. Porque tem gente que gosta de pular de paixão em paixão, né? É isso. Acabou é a isso. paixão, não amo mais, então eu termino. Então a pessoa é viciada em adrenalina. É isso Não é, aí. não é a relação que faz ela se manter ali. Tanto Exato. que tem gente que, mano, tem gente que fala, não, mas a briga é o que mantém a paixão. Eu falo, vai se fuder, eu não Isso eu quero tava brigar falando não, do tá caos. ligado? Não, aí também é foda. Não, mas tem muita gente que fala isso, cara. Total. Não, Tem- mas só uma parada, tipo, Vai. eu tenho só um medo disso, porque as pessoas agora, com esse jogo de opiniões na internet, tem um monte de gente tem um monte de regra, né? Você abre o aplicativo, olha, pra começar, faz isso. Aí teve, tipo assim, é muito doido, porque teve uma menina uma vez, um tempão atrás, que eu comecei a gostar, ficar e tal, a gente saiu. E aí, tipo assim, conheci ela na balada, a gente ficou na balada,
A gente se conheceu, foi pra casa, cara, foi muito louco. Aquela noite toda foi muito intenso. Decidimos ficar. Aí, quando deu o próximo passo, do tipo assim, agora a gente tá ficando só nós dois, né? Não, tipo, não namorou nem nada, só dando um próximo passo. A gente foi pra um rolê, pra uma balada, tal, chique. Aí, no meio lá, a gente tava com os amigos, eu puxei ela, fui dar um beijo, ela... Não, eu tô aqui com o pessoal, eu não gosto de beijar quando eu tô no rolê. Como assim? Tipo, você mudou seu comportamento porque você deu um passo e você colocou um conjunto de regras que não existia. A gente se apaixonou, a gente se gostou pela intensidade do momento, do beijo, daquela coisa. Isso não pode ser perdido. Então, acho que essa adrenalina, ela tem que estar presente, porque quando você coloca um conjunto de regra, agora, olha, a gente tá começando, então, não, porra nenhuma, vem cá, me dá um beijo, pô, tá louco? Eu não posso te dar um beijo? Você tá comigo, eu não posso te beijar? Não, é inconcebível pra mim. Então, Esse é o grande problema. Se apaixonar pelas essas adrenalinas, por essa expectativa, quando vem uma quebra, você já não quer mais a pessoa. Quebra, mano. eu acho que foi mais irracional dela quando deu um próximo passo. Talvez tipo, fosse medo dela, né? Acho que talvez seja isso, não pode sei. ser, acho que eu preciso cumprir Cumprir uma conjunto de etiqueta. expectativa do que ela pensa dela, ou que os amigos pensam dela, e pode ser muita coisa, né? Total. Tem uma parada que eu faço ao máximo, é tipo assim, mano, foda-se o que tá na cabeça do outro. E num bom sentido, né? Tipo, vai tomar no cu. Uhum. É tipo assim, cara, eu não estou na cabeça da pessoa. Aham. Eu nunca vou saber 100% as motivações das pessoas, Sim. o porquê que elas fazem isso. Eu não acho que eu sou... um ser celestial avançado com uma maturidade imensa pra saber, se a pessoa mexeu o pé direito nessa situação é porque ela está pensando isso. Aham. Quando a pessoa faz isso com essa entonação e mexe o olho direito, significa que ela está mentindo. Não, eu lido com o que a pessoa me apresenta. É E aí, isso. a partir de ações ou falas que a pessoa me apresenta, eu crio ou não expectativas e lido em cima disso. Então, tipo assim, porra, e aí, mano, por que você não quis? Por conta disso, disso, disso? Tá, mas pra mim não faz sentido, sabe? Porque senão você também fica projetando no outro a sua expectativa do porquê que você acha que a pessoa tá agindo dessa forma. E aí fode também qualquer tipo de comunicação. Quando você começa a querer colocar na boca do outro o que você acha que a pessoa tá pensando ou sentindo, sabe? Isso é muito fode, complexo, isso cara. fode. Isso é eu faço isso um pouco. Eu faço. Enquanto você não é ruim, às vezes eu projeto, tipo, eu sou ruim Não, de... mas todo mundo faz isso, não tem merda, como. não, merda. É o como você lida com isso. A gente vive de interpretações, né? É.